Graça e paz a todos. Em 1 Coríntios 9, Paulo fala sobre a sua vocação para o ministério e rebate alguns que o acusavam de não ser apóstolo de Jesus. Ele mostra que a própria igreja de Corinto era prova do apostolado dele e que ele tinha os mesmos direitos dos outros apóstolos, inclusive de ser mantido pela igreja, mas recusava para não colocar obstáculo ao evangelho. Não sou livre? Não sou apóstolo? Não vi Jesus, nosso Senhor? Não são vocês resultados do meu trabalho no Senhor? Ainda que eu não seja apóstolo para os outros, certamente o sou para vocês, pois vocês são o selo do meu apostolado no Senhor. Esta é a minha defesa diante daqueles que me julgam. Acho impressionante como um agente ruim no meio cristão. São pessoas que se dizem de Deus e não fazem nada para edificar a igreja, pois são os primeiros a atacar os que procuram fazer alguma coisa. Vejo isso muito no meu ministério, que procuro exercer na internet. Tenho um maior trabalho para fazer as músicas e vídeos como esse para apresentar, e quando apresento, vem um que se diz cristão e dá um dislike. Isso quando não fala um monte de besteira. Uma pessoa dessa não tem a menor noção do que está fazendo. Ela não sabe que tudo o que fazemos na obra de Deus vem de Deus. E é isso que Paulo estava enfrentando. Teve o maior trabalho para organizar a igreja de Corinto e alguns que nunca fizeram nada para ajudar ficavam o julgando. Não temos nós o direito de comer e beber? Não temos nós o direito de levar conosco uma esposa crente, como fazem os outros apóstolos, os irmãos do Senhor e Pedro? Ou será que apenas eu e Barnabé não temos o direito de deixar de trabalhar para termos sustento? O líder de uma comunidade tem todo o direito de ser mantido pela comunidade, assim como tem o direito de se casar e ter filhos. Mas o líder não tem direito de explorar essa comunidade. A comunidade não pertence a ele, como muitos pensam. O líder está ali para servir e não ser servido. Quem serve como soldados às suas próprias custas? Quem planta uma vinha e não come do seu fruto? Quem apacenta um rebanho e não bebe do seu leite? Não digo isso do ponto de vista meramente humano. A lei não diz a mesma coisa? Pois está escrito na lei de Moisés: não amordace o boi enquanto ele estiver debulhando o cereal. Por acaso é com bois que Deus está preocupado? Não é certamente por nossa causa que ele o diz? Sim, isso foi escrito em nosso favor, porque o lavrador, quando ara, e o debulhador, quando debulha, devem fazê-lo na esperança de participar da colheita. Se entre vocês semeamos coisas espirituais, seria demais colhermos de vocês coisas materiais? Alguns líderes de hoje inverteram as coisas. Passaram de servos a senhores, deixaram de ser cuidadores para serem donos. E é por isso que a igreja se desviou tanto do Evangelho de Jesus. Veja o que Paulo está dizendo. Ele está falando de servos, soldados, trabalhadores na colheita e se alimenta da colheita, de pessoas que cuidam de animais e bebe o leite deles. Ele não está falando de comandantes, donos de animais ou de plantações. Ele está falando de servos, pois o líder de uma comunidade não é dono da sua comunidade. Ele serve a ela. Ele tem todo o direito de ser mantido pela comunidade, mas não quer dizer que deve ter uma vida de luxo, enquanto a comunidade vive uma vida simples. A ajuda é para alimento, para as necessidades básicas. Se quer luxo, que vá trabalhar em outro ofício. Se outros têm direito de ser sustentado por vocês, não temos nós ainda mais?
Mas nós nunca usamos desse direito. Pelo contrário, suportamos tudo para não colocar obstáculo algum ao Evangelho de Cristo. Vocês não sabem que aqueles que trabalham no templo alimentam-se das coisas do templo e que os que servem diante do altar participam do que é oferecido no altar? Da mesma forma, o Senhor ordenou àqueles que pregam o Evangelho que vivam do Evangelho. Os sacerdotes israelitas eram mantidos pelas tribos de Israel, porque eles não tinham herança. Eles ficaram responsáveis pelo tabernáculo e serviam de intermediário entre Deus e o povo. Não podiam trabalhar em outro lugar e não podiam ter bens. Semelhantemente, os que dedicam exclusivamente à pregação do Evangelho têm todo o direito de ser mantido pela comunidade, coisa de que Paulo abria mão para que não fosse um peso para a comunidade. Mas isso não lhes dá o direito de ter uma vida de luxo. Mas eu não tenho usado de nenhum desses direitos. Não estou escrevendo na esperança de que vocês façam isso por mim. Prefiro morrer a permitir que alguém me prive deste meu orgulho. Contudo, quando prego o Evangelho, não posso me orgulhar, pois me é imposta a necessidade de pregar. Ai de mim se não pregar o Evangelho, porque se prego de livre vontade, tenho recompensa. Contudo, como prego por obrigação, estou simplesmente cumprindo uma incumbência a mim confiada. Paulo se orgulhava de ser um apóstolo de Jesus, mas sabia que o apostolado lhe trazia obrigações que não podia negligenciar. E é isto que os líderes precisam entender, que o ministério dado por Deus é um privilégio dado para poucos, mas também traz muito trabalho e responsabilidade, porque servimos a Deus, que nos conhece e sabe dos nossos mais íntimos pensamentos. Então, trabalhar na obra de Deus de qualquer jeito, ou fazer o que nós queremos e não o que Deus quer, vai ter consequência muito séria. Veja o que aconteceu com Jonas quando não quis pregar na cidade de Nínive. Então, cuidado, irmãos. As ovelhas pertencem a Deus e devemos cuidar dela com amor e não as explorar. Qual é, pois, a minha recompensa? Apenas esta, que pregando o Evangelho, eu o apresente gratuitamente, não usando assim dos meus direitos ao pregá-lo. Porque, embora seja livre de todos, fiz-me escravo de todos, para ganhar o maior número possível de pessoas. A recompensa de Paulo era o ministério que Deus tinha confiado a ele. Ele exercia seu ministério de graça, mesmo sabendo que poderia receber por aquele trabalho. O trabalho na obra de Deus é voluntário, que deve ser feito por amor, sem esperar nada em troca, a não ser a salvação que é prometida a todos que se mantêm na fé. Os que querem lucrar com as coisas de Deus estão no lugar errado, porque os que estão na obra lá estão para servir e não para serem servidos. Tornei-me judeu para os judeus, a fim de ganhar os judeus. Para os que estão debaixo da lei, tornei-me como se estivesse sujeito à lei, embora eu mesmo não esteja debaixo da lei, a fim de ganhar os que estão debaixo da lei. Para os que estão sem lei, tornei-me como sem lei, embora não esteja livre da lei de Deus, mas sim sob a lei de Cristo, a fim de ganhar os que não têm a lei. Para com os fracos, tornei-me fraco, para ganhar os fracos. Tornei-me tudo para com todos, para de alguma forma salvar alguns. Faço tudo isso por causa do Evangelho, para ser coparticipante dele. Aqui, Paulo dá o exemplo de como devemos proceder. Não digo só no meio dos irmãos em Cristo, mas em todo lugar. O ser humano se organiza em grupos e os que estão nesses grupos
têm afinidades que devem ser respeitadas. Os judeus eram seguidores de Moisés, que lhes deu as leis de Deus, e tinham muitas tradições que ele conhecia muito bem e as respeitava por ser também um israelita, mas não se sentia preso àquelas tradições. Paulo sabia também que as leis mostravam o que nos condenava, nos serviam para a salvação. Por isso, ele não estava debaixo daquela condenação, mas debaixo da salvação que vinha de Cristo Jesus. Isso eu explico melhor nas cartas aos Romanos. Quando vamos à casa de um amigo ou conhecido, devemos respeitar a forma que eles vivem e não querer impor a nossa forma de viver, porque se fizermos isso, corremos o risco de perder a amizade e ser expulso da casa. Paulo procurava respeitar as pessoas e a forma que elas viviam para se aproximar deles e pregar o Evangelho de Jesus. Vocês não sabem que dentre todos os que correm no estádio, apenas um ganha o prêmio? Corram de tal modo que alcance o prêmio. Todos os que competem nos jogos se submetem a um treinamento rigoroso para obter uma coroa que logo perece. Mas nós o fazemos para ganhar uma coroa que dura para sempre. Jesus disse em Lucas capítulo 16, versículo 16, que a lei e os profetas foram até João e a partir dali todos se esforçavam para entrar no reino de Deus. Antes de Jesus não existia salvação e os poucos que conseguiram ser justificados foram por causa da fé em Deus, não pelas obras. A salvação veio por intermédio de Jesus, que, pelo seu sangue, nos perdoou de nossas transgressões, porque a lei só serve para mostrar o que nos condena, não serve para a salvação. Contudo, mesmo com Jesus, precisamos nos esforçar para nos mantermos sem pecado, para entrarmos no reino dos céus. Paulo faz uma comparação desse esforço com o esforço de um atleta que compete no estádio por um prêmio que logo perecia. Mas nós, cristãos, esforçamo-nos e competimos por um prêmio melhor e duradouro, que é estar na presença de Deus para sempre. Sendo assim, não corro como quem corre sem alvo, e não luto como quem esmurra o ar, mas esmurro o meu corpo e faço dele meu escravo, para que, depois de ter pregado aos outros, eu mesmo não venha a ser reprovado. O nosso maior inimigo somos nós mesmos. Nossos desejos nos levam à perdição e precisamos ter domínio próprio para isso não acontecer. Paulo também se esforçava para não deixar que o desejo dele o contaminasse. E isso serve de exemplo para muitos líderes que pregam o Evangelho de Jesus, porque muitos pregam o Evangelho da salvação, mas eles mesmos estão fora, porque não controlam os seus desejos. Chegamos ao fim desse capítulo. Espero que tenham gostado. Não esqueçam de dar o like e compartilhar. Fique na paz do Senhor e que Deus abençoe a todos.